Mentalismo na prática. Poder invisível da mente consciente. O princípio do mentalismo não é apenas uma explicação sobre a origem da realidade. Ele é também, e talvez principalmente, um convite à prática, um chamado silencioso para viver, a partir da consciência da mente como causa. E essa prática começa no cotidiano, nas pequenas escolhas, porque é no ordinário que o extraordinário começa a se manifestar. O buscador hermético, ao compreender que tudo é mente, começa a observar seu mundo com outros olhos. Ele entende que cada pensamento é um gesto, cada palavra, um feitiço, cada emoção sustentada uma vibração que molda o campo à sua volta. Mas o que fazer com isso? Como aplicar o mentalismo de forma concreta na vida real? A mente como terreno, preparando o solo. A mente é como uma terra fértil, mas essa terra precisa ser limpa. Não se planta flores em um solo cheio de entulho. E da mesma forma, não se pode criar uma nova realidade com uma mente repleta de lixo mental acumulado ao longo dos anos. Portanto, o primeiro passo é a limpeza do campo mental. Isso pode incluir observar os pensamentos repetitivos, sem julgá-los, apenas reconhecendo os padrões. Reduzir o excesso de estímulos, menos telas, menos ruído, menos consumo passivo de informações. Recolher-se em silêncio diariamente, mesmo que por 5 minutos. Anotar as crenças que surgem, especialmente as limitantes: eu não consigo, nada muda, isso não é para mim. Esse processo de limpeza não é imediato, mas ele cria espaço, e o espaço é sagrado. É nele que o novo pode nascer. O silêncio, portal para a mente superior. O hermetismo sempre valorizou o silêncio como ferramenta iniciática. O silêncio não como ausência de som, mas como estado interno de escuta profunda. Escutar não apenas o que o mundo diz, mas o que a mente universal sussurra. No silêncio, há uma dissolução da mente comum, aquela que julga, compara, reclama, calcula. Essa mente, chamada pelos antigos de mente inferior, é útil, mas limitada. Ela serve para lidar com o mundo material, mas não pode compreender o invisível. Para isso, é preciso acessar a mente superior, e a chave de acesso é o silêncio. É no silêncio que a intuição começa a falar, que os símbolos da vida ganham significado, que a percepção se refina, que a mente se torna espelho. Por isso, na prática do mentalismo, o silêncio é mais eficaz do que muitas palavras. E o buscador aprende que às vezes a melhor resposta é não reagir, não argumentar, não resistir menos, mas simplesmente observar o trânsito entre os 3 níveis da mente. Os ensinamentos herméticos, em diálogo com tradições orientais, e até com a psicologia profunda, reconhecem que a mente humana opera em 3 níveis principais: mente inferior racional, condicionada, lida com julgamentos, comparações, medos, hábitos, é programada pela educação, cultura, traumas e repetições. Age por reação, vive no passado e no futuro. Mente superior intuitiva, criativa, é capaz de contemplar, imaginar, inspirar, criar. Está mais próxima da alma. Age por escolha. Vive no presente. Mente divina, universal, cósmica. É a fonte de onde todas as outras emergem. Está além da dualidade. É a própria consciência do todo. Silenciosa, onipresente, eterna. A prática do mentalismo é o caminho do trânsito da mente inferior para a mente superior. E, eventualmente, para uma comunhão com a mente divina. Isso não acontece de forma súbita, mas gradativa. A cada vez que você se torna consciente de um pensamento antes automático, você dá um passo. A cada vez que escolhe uma nova forma de reagir, você se aproxima. A cada vez que silencia para ouvir o que há além da mente voca e alina, as palavras como ferramenta mental no hermetismo. O uso consciente da palavra é considerado uma arte sagrada. Isso porque a palavra é o pensamento que ganhou corpo. É a mente em movimento, vibrando no mundo. Toda palavra carrega uma frequência, e essa frequência não afeta apenas quem a ouve menos, mas principalmente quem a emite. Falar com raiva adoece a própria mente. Falar com amor purifica o campo. Falar com verdade abre portais. Por isso, o praticante do mentalismo começa a observar sua fala. Ele evita reclamar, evita maldizer a vida, as pessoas, a si mesmo. Começa a usar afirmações conscientes. Usa a palavra para inspirar, construir, acalmar. Não se trata de fingir positividade, mas de usar a fala como extensão da mente superior, do transformer, o verbo, em instrumento de alinhamento. E mais do que isso, aprende o valor do silêncio entre as palavras. Porque, muitas vezes, é no que não se diz que a verdade se revela. Mentalismo nas relações humanas.
das áreas mais sensíveis para aplicar o princípio do mentalismo são as relações humanas. É muito comum projetarmos nos outros aquilo que não reconhecemos em nós. Julgar, culpar, esperar que o outro mude. Tudo isso revela uma mente que ainda vive na ilusão da separação. Mas o hermetista pergunta: o que essa relação está espelhando em mim? Qual padrão interno estou atraindo? Que parte da minha mente criou esse cenário? Esse olhar não é para se culpar, mas para resgatar o poder de transformação. Porque quando você muda internamente, os relacionamentos também mudam. Às vezes se curam, às vezes se afastam naturalmente, às vezes se transformam completamente. O que importa é que o movimento começa em você. O outro é apenas o espelho. O verdadeiro campo de trabalho é interno. A mente como altar. Ao longo do caminho, o buscador começa a perceber que a mente é na verdade um altar. Não no sentido religioso, mas sagrado. Tudo o que você pensa, sente e alimenta é uma oferenda nesse altar. E o que você oferece, retorna. Se você oferece medo, ele cresce. Se oferece amor, ele se expande. Se oferece silêncio, ele te preenche. Se oferece gratidão, ela abre portais invisíveis. A pergunta que se torna guia. Então, o que eu estou oferecendo ao altar da minha mente agora? Essa pergunta, feita com sinceridade, transforma tudo. Ela te tira do piloto automático. Devolve ao presente. Reconecta-te do mentalismo e o sonho lúcido da vida. Um dos aspectos mais belos do princípio do mentalismo é que ele nos lembra: estamos sonhando menos, mas podemos aprender a sonhar lucidamente. Assim como em um sonho lúcido, quando você se dá conta de que está sonhando, ganha certa liberdade. Na vida, quando você se dá conta de que tudo é mental, começa a co-criar com mais consciência. Você para de lutar contra a vida e começa a dançar com ela. Você deixa de resistir e começa a escutar. Você não tenta controlar tudo, mas aprende a influenciar com presença. O mundo externo continua existindo, com suas leis, desafios, acontecimentos, mas dentro de você, algo muda. Você deixa de ser refém e se torna um canal. Conclusão: o retorno à origem. O princípio do mentalismo é, em sua essência, um retorno. Um retorno à origem invisível de tudo. Um retorno à consciência como base, um retorno à responsabilidade silenciosa de viver com presença. Não há atalhos, não há garantias, mas há um caminho. E nesse caminho a mente deixa de ser apenas pensamento e se torna templo. O pensamento deixa de ser ruído e se torna vibração criadora. A vida deixa de ser caos e se revela como espelho. Os antigos não deixaram manuais, mas deixaram chaves. E o mentalismo é a primeira delas. Ao girar essa chave dentro de si, o buscador não encontra todas as respostas, mas descobre um novo modo de caminhar. E isso por si só já transforma tudo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Até a próxima!